Vamos voltar pro mini cérebro, então. Vamos lá voltar. Então, hoje tu trabalha com isso. Não, o teu doutorado é como que a maconha Então, aí se transforma com o cérebro. enfim, aí o que aconteceu? Aí, enfim, fiz minha faculdade de biomedicina, né? Me formei, sou biomédico. Acabei indo pros Estados Unidos fazer parte da minha faculdade lá fora. Fui fazendo experiências e tal. Fui pra Universidade de Harvard também, quando tava lá. Aí voltei pro Brasil, me formei, e aí eu ingressei no meu doutorado. Que é o doutorado... Eu pulei o mestrado, né? Eu fui direto pro doutorado. E tu analisa o que especificamente da maconha? Então, aí foi quando eu comecei esse meu trabalho. Eu nunca tinha trabalhado com neurociência ainda. Era o que eu queria, mas eu nunca tinha trabalhado ainda. Mas aí com essas minhas experiências, ter ido pra fora, ter feito outras coisas, lá que eu vi, falei, cara, acho que é a área mesmo que eu queria trabalhar, neurociência e tal. E eu nunca tinha parado pra pensar pra trabalhar, por exemplo, com cannabis, que é essa área que eu trabalho. E lá no nosso laboratório, quando eu conheci meu orientador e tal, tinha essas linhas muito interessantes, que é entender os efeitos mesmo terapêuticos dos compostos que vêm da cannabis para uma série de patologias. No caso que eu comecei a estudar, era com crianças que tinham epilepsia. E a gente sabe que hoje, cara, tipo, para muitas crianças que têm epilepsia, a cannabis, ela salva mesmo. Porque são crianças que têm uma coisa que a gente chama de epilepsia refratária, ou seja, de difícil tratamento. Epilepsia, o que exatamente? O que acontece? Essas crianças, elas têm um defeito em uma parte ali de uma rede de comunicação delas, que faz que o cérebro delas tenha muita excitação, propague muito sinal. É uma grande excitabilidade. Isso dá convulsão. Essas crianças convulsionam, sem parar. Tem crianças que podem convulsionar 50, 60 vezes num dia. Caralho. Um dia, pra você falar, tipo, eu peguei um vídeo aqui de uma criança, não sei se é de boa passar um vídeo de uma criança numa convulsão. Tem uns vídeos muito interessantes que... Esse mesmo. Esse vídeo. Eu passo na minha palestra, esse aí. Pega uma água aqui. Toca fingir. Vamos ver. Isso eu não lembro qual era a síndrome que ela tinha, mas o pai tá colocando um extrato, né, pra conter as contrações musculares, né? Que é um extrato com maconha. Isso é o que foi legalizado recentemente? Agora aqui, por exemplo, no Brasil, você pode importar, por exemplo, de forma legal, né? E tá meio que autorizado pra vender em farmácia. Ah, legal. O que causa ter esse problema no cérebro? É uma instrução que vem? O que é? Exato, você tem um defeito, cara, em um canal específico. Então, assim, o cérebro, ele tem... as células... É impressionante. Cara, e era uma criança que, por exemplo, eu não sei, obviamente, qual era o tipo de terapia que ela fazia, mas era uma criança que ela podia ficar convulsionando durante meia hora. 30 minutos. Ela para na hora. Quando o negócio entra, um minuto. ela para. Uma vez eu cronometrei, acho que é 30 segundos. Cara, aí o que acontece? Essas crianças, elas têm um tipo de defeito num gene, né? Que é essa parte digamos assim, do nosso... A gente tem o nosso DNA e tal. Esse gene é a parte onde vai ter as instruções para as células saberem o que ela vai fazer. Tipo assim, você é uma célula que vai propagar sinais elétricos. Nessas crianças, elas têm um defeito que é descontrolado. Bem descalibrado. Descalibradaço. Então, dependendo da síndrome, eu estudo uma síndrome mais específica, chamada síndrome de Dravet, que essas crianças, elas têm essa epilepsia refratária. Cara, elas foram, tipo assim, você imagina, olha o desespero. Vou botar aqui pra vocês só pra entender o desespero que é pra um pai e pra uma mãe que tem uma criança assim. Tem vários antiepiléticos no mercado. Vários. Você tem. A questão 1, os efeitos colaterais bizarros que eles dão. Tipo, por exemplo? Cara, queda de cabelo, sangramento, a pessoa muda o comportamento, a criança começa a ter crise de se bater. Piora a epilepsia do cara. Cara, horrível. Então, esses são os remédios feitos pela tradicionais. Indústria farmacêutica. Isso, tradicional. E, cara, quando a gente fala que é uma epilepsia refratária, de difícil controle, no caso, ela é uma epilepsia que você tem todos esses medicamentos, assim, disponíveis, e eles não funcionam. Alguns até pioram.
E aí, cara, a gente sabe, pô, pelo menos aqui no Brasil, desde a década de 80 que esses extratos funcionam. O professor Carlini, né, que foi um dos médicos que iniciou esses trabalhos na década de 80. Na década de 80 a gente já tinha artigo científico validado mostrando que o extrato ele podia controlar as crises. Extrato de cannabis. Desde a década de 80, alguém já fala disso. Sim. E isso foi ignorado pelo preconceito com a maconha? Preconceito total, porque tem uma parte mais histórica, assim, da cannabis que eu nunca parei pra olhar muito bem. Mas, tipo, nos Estados Unidos tinha uma coisa com associar ela com uma droga mais racial. Os mexicanos, o preconceito. Coisa... E aí eles sempre falavam que era... Sempre associavam com algo mais racial. Realmente por puro preconceito. E por muitos anos as pesquisas elas ficaram paralisadas. Completo, sim. E esse cara, no Brasil, né, que tu falou... O Carlini, que já faleceu. Como é que ele... Foi o, digamos assim, um dos iniciais aqui que começou a fazer esses estudos, né? Mas tu sabe como é que ele começou a criar a hipótese de que a maconha podia Então, ajudar? já sabia, já tinha. Na década de 80 você já sabe. Cara, assim, é fácil de falar que é década de 80 que a gente tem registro. Mas, pô, cannabis medicinal vem, sei lá, de 2500 a.C. Os caras já... Você tem imagem de pinturas recuperadas na China de imperadores usando colar de cannabis. Caralho. Como é que eu acho isso? Escreve aí Sheng Nang. Com SH? S-H-E-N. Sheng Nung. Nung. Procura aí esse imperador. Vai ver retrato dele, cara, com colar de cannabis. Desde aquela época. É ele aí mesmo. Esse aí. Era um imperador chinês que plantava e já naquela época você já tinha registros de usar ela para várias coisas. Controlador. Umas coisas assim, que eles não sabiam como que isso acontecia. Beleza, eu sei que é uma planta, mas o que ela faz, assim? Sim, qual é a instrução que ela manda? Qual que é a instrução? Isso a gente foi descobrir só um tempão depois. Quando a gente foi, então, entendendo que era muito mais que uma planta, cara. Porque a gente tem maconha no nosso cérebro sendo produzida. O nosso próprio cérebro tem um sistema chamado endocannabinoide que secreta substâncias muito similares ao que a gente encontra na planta. Você acha que a cannabis ela faz efeito por quê? A gente tem receptores, a gente nasce com esses receptores. Então, por exemplo, para uma substância fazer um efeito em você, é como se fosse uma chave abrindo uma fechadura. Tem que ter algo ali esperando aquela Isso, esperando. Né? Exato. Perfeito. Isso é muito bom de analogia, cara. Por isso, eu vou ter que rever o podcast pra pegar as analogias. Mas é isso. É como se estivesse ali esperando. Então, a gente tem esses receptores canabinoides espalhados pelo nosso corpo. Pé, no intestino, na cabeça, em todo lugar. Assim, você pega, às vezes, o mapa, é do pé à cabeça. A gente tem esses receptores. Caralho. Se a gente tem receptor, a gente pode ter um efeito. E depois que a gente foi descobrir, né, lá pelo Michulan, que era um químico israelense, ele que descobriu esse sistema endocannabinoide. Descobriu que a gente tinha substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo. Então, o meu cérebro ele produz um pouquinho de maconha? Produz todo dia. Com qual objetivo? Homeostase, equilíbrio. Faz parte do equilíbrio do seu corpo. Aí tem várias funções. Pode ajudar a você ter mais fome, a você dormir melhor. São substâncias que elas fazem homeostase. Caralho. Como, por exemplo, a anandamida e o 2-AG, que são esses dois endocannabinoides que têm essas funções de equilíbrio mesmo. Já viram? Se você consegue deletar o sistema endocannabinoide em camundongos, eles não sobrevivem. O que eles fazem? Morrem. Mas simplesmente morrem ou eles se destroem? Não, morrem. Não tem... Acaba muita funcionalidade, outros sistemas começam a falhar. Então, ele tá ali como um equilíbrio. Meio que pra manter o corpo inteiro... Equilibrado, isso. Homeostase. Pra não ir mais pra um lado come pra caralho, ou isso, corre meio que mantém meio que numa faixa, entendeu? Então esse é o sistema endocannabinoide. E a gente tem esses receptores, estão espalhados pelo nosso corpo. Esses efeitos que a gente encontra, que a gente tá olhando ali, na criança, é que no cérebro dela, ou em vários outros lugares, ela tem esses receptores que, quando o pai coloca aquele extrato, ativamente vai fazer alguma coisa com esses receptores. Vai se ligar, vai baixar a atividade, vai aumentar a atividade. Então,
Quando a gente fala sobre cannabis medicinal, isso é importante falar, cara. A gente não fala mais sobre se funciona. A gente já sabe que funciona. Só que a gente vive num país com uma ignorância científica absurda. Uhum. Não falta evidência. Sempre que a gente fala de maconha aqui no podcast, Dá merda. no corte sobre isso aqui, deve ter um monte de cara já Xingando. com certeza tem. Cara, então, é a galera que não quer... Primeiro, o braço torcer. não é a galera às vezes que não quer ouvir o lado de pessoas que trabalham com isso, e é também aquela galera que não quer se colocar no lugar, né? Falta empatia. Cara, mas existe gente que combate esse uso? Sim. Que quer proibir até pra fim medicinal, pô. Claro. Com qual justificativa? Nenhuma. Justificativa moral dela. A gente sempre pensa sobre aquela coisa de ética e moral, qualquer diferença, etc e tal. Uhum. A pessoa tem uma própria moral, ela quer seguir uma conduta dela que pra ela aquilo ali é ilegal. Agora, acho que o lance a gente sabe que a maconha ela funciona para fins medicinais. E o recreativo, como é que tu enxerga esse então, ponto? aí são dois mundos. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o que eu estudo, aí eu vou só voltando um pouquinho, é poder entender como que esses medicamentos, como que esses compostos da maconha, que tem vários compostos que são derivados dela, outras substâncias, né, substâncias ativas, que a gente chama de canabinoides, por exemplo, o canabidiol, que é famoso, o THC. Como que esses compostos eles podem ter efeitos terapêuticos, como, por exemplo, controle de crises convulsivas, redução da inflamação, proteger o cérebro contra danos, redução de outros metabolismos que podem estar superativados e causando algum tipo de dano. A gente chama isso de estresse oxidativo, que é quando as células estão morrendo lá por uma série de outros motivos. E aí eu comecei isso no meu doutorado, né? Poder entender qual é o mecanismo. Uma coisa é eu ver você tomar um extrato e você chegar pra mim na semana que vem e falar, cara, pô, tô dormindo melhor. Uhum. Isso é um efeito físico que você tá me dizendo. Agora, o cientista tem desde o cara que vai estudar o comportamento até o cara que vai chegar e vai falar assim, beleza, mas por onde que isso acontece? Uhum. Foi ali que eu entrei. Foi ali que eu comecei a tentar buscar informações de qual célula era afetada por esses extratos, qual célula que, por exemplo, podia inflamar a célula, causava uma inflamação na célula, e aí eu jogava maconha e via se diminuir a inflamação. Foi coisa que eu também acabei vendo.